Olá, pessoal! A nossa aula de hoje será sobre o uso do computador na pré-escola e já iniciamos falando como que as crianças da nova geração já têm essa intimidade com o universo da informática e fazemos dois questionamentos. Por que e como incluir o uso do computador de maneira adequada na rotina da criançada? E o segundo, será que a máquina é realmente útil ou, no fim das contas, acaba virando mais um brinquedo na mão das crianças? Então, em relação aos questionamentos, o primeiro, porque é papel da escola apresentar os elementos do mundo em que vivemos e ensinar como interagir com eles. Ou seja, a gente não pode deixar o nosso alunado sem uma informação, sem essas novidades. E segundo, porque ao planejar os trabalhos com o computador na pré-escola, o professor permite que a turma, desde cedo, acesse diversas manifestações da linguagem. E no próximo slide vem mostrando como que as pesquisas mostram que escolas que fazem uso de computadores no processo de aprendizagem apresentam melhorias em diversos aspectos, como as condições de estruturação do pensamento do aluno com dificuldade de aprendizagem, compreensão e retenção. Colabora também para a aprendizagem dos conceitos matemáticos. E qual deve ser o foco do trabalho com as crianças? Aqui eu ressalto mais uma vez que o computador não é o objeto da aprendizagem, ele é uma ferramenta. Então, a utilização do equipamento deve ser enquanto a atividade é realizada, pois como eles têm muito mais facilidade, isso vai se tornar uma prática super tranquila. E as autoras Oliveira e Fischer nos repassam 7 aspectos importantes no computador. Ele dispõe as informações de forma clara e facilita a autonomia do usuário, o que favorece na exploração espontânea. Segundo, exige também que a pessoa tenha consciência do que ela quer, se organize e informe o que ela quer fazer, digitando corretamente. O terceiro, dá um retorno extremamente rápido e objetivo no processo em construção, favorecendo a autocorreção. O quarto, trabalha com a disposição espacial das informações, que a criança pode estar controlando continuamente através do seu campo perceptivo visual. E o mais importante, apoiando o raciocínio lógico. O trabalho com imagens e textos, ativando os dois hemisférios cerebrais. E aqui também fala dos recursos de multimídia na oferta de imagens, infinidade de cores, enfim. E também como que o computador é um facilitador do desenvolvimento natural da expressão simbólica da criança e que vai também facilitar no posterior processo do desenvolvimento de leitura e escrita. Em relação à quantidade, quantas máquinas são necessárias? Normalmente as escolas públicas possuem laboratório de informática, né? Mas às vezes esses laboratórios não funcionam em sua totalidade. E a quantidade também, normalmente, não dá para colocar 2 alunos por máquina, mas cabe ao professor, guerreiro, criar uma metodologia para que o uso do computador, que o uso desse laboratório, seja uma rotina de utilização na sala. Então, assim, vai depender da sua realidade. Se você estiver numa instituição que possui aquele laboratório bem estruturado, que facilita o uso, ótimo. Se você já está numa instituição que tem um laboratório mais simples, com menos equipamento, dá para você fazer um cronograma de utilização, sim, para que essas aulas sejam, as suas aulas sejam mais interessantes. E aqui eu deixo um exemplo de como professores que trabalham com crianças de 3 a 5 anos em uma cidade no Rio iniciaram um trabalho com as suas crianças no computador. Depois vocês façam a leitura. E o aluno que nunca teve acesso, como que o professor deve se comportar?
ele tem que trabalhar de uma forma bem natural, porque a tecnologia já faz parte da cultura atual. Então, é só você orientar essa criança e até mesmo os outros colegas auxiliarem na atividade. Tudo vai transcorrer de uma forma bem tranquila e natural, dependendo da sua conduta com esse tipo de criança que não tem esse acesso facilitado aos meios da informática. E também tudo vai depender do número de alunos que você tem na sua turma. Porém, na educação infantil, pelo menos nas escolas municipais, normalmente tem a professora que pode auxiliar nesse tipo de atividade. Então, é chamar a sua colega para auxiliar, ou até mesmo a sua supervisora, quem tiver à disposição. Eu acredito que não vai ter nenhum problema, nenhuma recusa no auxílio, ou vai. Tudo depende da conduta, da convivência, de planejamento, de antecedência. E os pequenos podem brincar com o computador? Sim. E o que eu destaco aqui? Desde que as brincadeiras não sejam passatempos, atividades que não se refletem em aprendizagens. O professor tem que eleger jogos e programas interativos que agreguem o trabalho com os conteúdos didáticos explorados na pré-escola. Não é achar um jogo qualquer que não tenha nenhum objetivo, que não tenha nenhuma relação com a aula que vai ser dada. Tudo tem que ser interligado, é uma corrente. Os elos unidos para você ter uma aprendizagem significativa, porque senão fica muito fácil. Você liga o computador, coloca um joguinho qualquer e a criança fica ali, totalmente sem objetivo. E o professor precisa dominar a informática? Não totalmente, mas é o que eu sempre venho falando desde as aulas dos períodos passados. O professor ele tem que se capacitar para que ele não deixe a desejar na hora de uma atividade. Então, ele vai fazer o estudo do que ele vai precisar utilizar, dos programas, vai treinar, para que na hora da execução, se ele não tem esse domínio, ele possa fazer com que a atividade transcorra sem nenhum imprevisto, tendo que chamar alguma pessoa para estar salvando esse professor, ou até mesmo uma criança, porque mesmo sendo educação infantil, tem muita criancinha que sabe muito mais do que o próprio teacher. E aqui também cita em relação a quando for fazer o uso da internet para pesquisa, para estar observando o tipo de site que está sendo utilizado e tenha o cuidado também de não estar acessando site inadequado para a faixa etária do seu aluno. Quanto ao tempo de uso do computador, é o professor quem vai mensurar isso. Vai depender do tipo de atividade, da necessidade, do tipo de instituição que você trabalha, que normalmente libera o laboratório de informática uma vez por semana, por períodos que sejam de 30, 50 minutos, tudo vai depender. Então, tudo é o que? Planejamento. Ter acesso à internet é fundamental? Sim, porque desde pequena você vai poder conduzir a sua criança, o seu aluno, de forma a entender que a internet é um ambiente enriquecedor que traz diversas informações e que também tem que se haver o cuidado nessa navegação. Eles têm que saber dos perigos que tem também. Então, é tudo de uma forma bem natural, com uma linguagem adequada para o tamanho da criança, para a idade da criança, aliás. E em relação aos programas utilizados para desenhar, eles são válidos? Eles são válidos. E ali, com esse tipo de programa, o Paint ou um outro qualquer, a criança ela acaba tendo mais uma possibilidade de treinar a sua coordenação motora para produzir aqueles traços que ela deseja. Tudo também de uma forma natural, livre, inicialmente, e depois você já vai direcionando aquela atividade de desenho. E aqui um tema bem polêmico. A tecnologia desestimula a leitura do livro? Não deveria, mas o que a gente vê hoje, né, gente, é que, infelizmente, você tem que incentivar muito a sua criança a
ler um livro físico, né? Um não substitui o outro, a televisão, o computador, o celular, ele não pode substituir o livro. Cada um tem a sua funcionalidade, a sua forma de contribuição para a aprendizagem da criança, mas a leitura física ali do livro físico contribui também para a imaginação, para a criatividade e também, como diz aqui, a leitura ela pode ser complementada com recursos audiovisuais de forma interativa. Então, assim, é uma atividade que eu sugiro para as minhas professoras darem, por exemplo, um podcast de uma autora lendo o livro dela. Como que a gente faz? É uma das variações. A professora põe o podcast para os alunos ouvirem da história X da autora tal. E aí ela vai mostrando as ilustrações do livro para toda a turma e depois desenvolve uma outra atividade qualquer. É muito interessante porque é uma forma diferente deles ouvirem aquela leitura, de interagirem com a história, de estimular o cérebro, enfim. É uma infinidade de possibilidades quando a gente utiliza bem a tecnologia. E a aprendizagem da escrita à mão fica prejudicada? Não necessariamente, mas o professor ele tem que se atentar à condução das atividades de escrita. Eu até acrescento aqui usar de todas as metodologias possíveis e destaco aqui a fala da Silvana, formadora do Instituto Avisa Lá. A criançada precisa aprender todas as possibilidades da escrita para que possa escolher qual é a mais adequada para usar em cada situação. Ela tem que ter esse discernimento. A hora que ela vai digitar, a hora que ela necessita fazer um registro mais sério no papel, a hora que ela vai mandar uma mensagem, enfim, ela tem que desde pequena ser treinada a saber essa utilização. E aqui também eu venho com mais uma fala da professora Maria Elizabeth, da PUC de São Paulo, que o uso de tecnologias não vem para substituir materiais concretos como o papel, mas para trazer novas contribuições. Jogos ao ar livre e atividades como recortar, colar e desenhar continuam sendo importantíssimas para a educação infantil. Obviamente, é o que a gente está falando. Nós temos que explorar todas as maneiras de desenvolvimento dessa coordenação dessa criança para que ela fique, ó, filezinho. E prosseguindo, Flores nos passa algumas lições. Então, aqui, ó, 4 lições. Não basta jogar computadores para os alunos ou para os professores. Essa ferramenta ela tem que ser utilizada qualitativamente, como eu falei lá atrás. A tecnologia não aumenta espontaneamente o desempenho dos alunos, aumenta sim a necessidade do professor mediar o processo do aprendiz. O professor é o norteador. Alta tecnologia não significa qualidade. Fale-se ao acreditar cegamente em interatividade e multimídia. E nenhum equipamento ou programa substitui um bom projeto educacional. Você vai desenvolver um projeto, a sua supervisão vai elaborar um projeto e pode estar mesclando todas as ferramentas disponíveis. E em relação à troca de mensagens eletrônicas, deve ser estimulada? O estímulo da troca de e-mails, ele deve sim ser realizado, pois é uma outra forma de comunicação além da carta. E o professor da educação infantil, ele pode planejar uma atividade, por exemplo, de a turma elaborar uma mensagem eletrônica para uma outra professora, que pode ser até de outra cidade, como aconteceu na minha escola, e foi muito legal, os alunos adoraram. A gente aqui mandou mensagem para o pessoal do Rio Grande do Sul, foi muito, muito legal. E aí você vai solicitar a troca, por exemplo, como educação infantil de desenhos das crianças,
ou até mesmo de fotos dos lugares preferidos da cidade. E aí vai da criatividade do professor em elaborar essa atividade, em planejar. E encerrando, a gente fala sobre o cuidado que os pais devem ter com as crianças ao utilizarem o computador, né? Nós nos deparamos com pais extremamente cuidadosos, mas infelizmente nós temos também alguns pais que não são tão atentos a essa utilização, independente da idade do filho, e que depois vem a causar vários problemas. Claro que saiu da escola não é nossa obrigação, porém, eu acho que seria ético nós orientarmos sim, porque nós temos uma clientela de pais que são bem diversificados. Então, essa orientação é cabível sim, mas o que os pais orientam no dia a dia deve valer também para o mundo virtual. Então, principalmente se a criança ainda não saiba ler e nem escrever. E eu ainda acrescento mais uma informação. Essa utilização desse equipamento, ela tem que ser monitorada. E esse tipo de orientação, ele pode ser inserido na pauta de reunião de responsáveis, porque todo cuidado é pouco e toda orientação é necessária. E essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato. Um forte abraço para vocês.